E aí, tudo bem? Aqui é Thiago Ribeiro e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é como criar uma oferta irresistível para você que vai vender como afiliado ou já está vendendo como afiliado. A primeira coisa que você deve ter noção é o que é um nicho. Um nicho é uma parte específica de um mercado. O que é essa parte específica de um mercado? Suponhamos que você esteja no mercado é, de saúde e bem-estar. E nesse mercado de saúde e bem-estar, você segmenta, ou seja, você especifica mais e você determina que você vai falar sobre o nicho de emagrecimento. Então a primeira coisa que você precisa fazer para criar uma oferta irresistível é hipersegmentar um nicho. É o primeiro passo, hipersegmentar o nicho. O que é essa hipersegmentação do nicho? É você especificar até você conseguir ter uma persona, ou seja, ter um representante do seu público-alvo bem específico. Essa hipersegmentação de nicho, no caso do exemplo que eu dei, que foi o nicho de emagrecimento, se eu hipersegmentasse, tornasse mais específico, eu poderia, por exemplo, definir um micro nicho, um nicho hipersegmentado de emagrecimento para mulheres que acabaram de sair de uma gestação, ou emagrecimento para mulheres que têm filhos pequenos e não podem ir para uma academia, ou assim vai. O que importa é que você tenha entendido como você faz essa hipersegmentação. A importância da hipersegmentação é o segundo passo, que é o fato de você definir uma persona específica. E o que é uma persona? Uma persona é um representante fictício, um representante imaginário em que você vai definir e no qual ele vai ter o maior número de características de todo o seu público-alvo. Você vai escolher uma persona, um representante imaginário, vamos supor, esse representante ele é do sexo masculino, ele trabalha o dia inteiro e chega em casa à noite, ele perde muito tempo no trânsito, o maior obstáculo dele, por exemplo, vamos botar dela, né? Já que estávamos falando do exemplo do nicho de emagrecimento, a maior dificuldade dela é que ela tem marido, tem filho, tem trabalho e tem pouco tempo para se exercitar. Com isso, eu tendo definido essa persona e tendo definido um micro nicho, eu tenho uma persona bem específica. E por isso, a importância de você hipersegmentar um nicho é porque você vai conhecer exatamente a mente da persona. E o que eu quero dizer com conhecer a mente da sua persona? Quero dizer que você vai saber quais são os problemas, quais são as dores, quais são os obstáculos, o que os amigos dela dizem com relação ao seu infoproduto, se você estiver vendendo, com relação ao seu conteúdo. Ela fala do seu conteúdo para outras pessoas. Então, esse fato de você conhecer esta persona é fundamental. Você tem que conhecer muito bem a sua persona. Lembrando que estamos falando sobre como criar uma oferta irresistível para afiliados. A terceira coisa que você precisa entender é que você tem que ter um produto para uma audiência e não ter uma audiência para um produto. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, você tem que definir a sua audiência. Você tem que definir uma persona específica. A partir do momento em que você conseguiu definir uma persona específica e você sabe quais são as dores e os problemas dela, é a partir daí em que você vai procurar uma solução. E essa solução pode ser um serviço ou um produto digital ou até mesmo físico, dependendo do nicho em que você se encontra. Ao você definir primeiro a sua audiência, você consegue gerar mais credibilidade, você consegue gerar mais familiaridade com ela e você consegue vender muito mais, porque você vai saber quais são as dores, quais são os problemas da sua persona e a partir daí vai dar a solução exata para ela. A quarta coisa que você precisa para você criar uma oferta irresistível como afiliado, ou seja,
Uma oferta irresistível para você que está vendendo ou que pretende vender como afiliado é analisar a página de vendas do infoprodutor. A página de vendas, quase corriqueiramente, ela vem no Hotmart, e no Hotmart você consegue visualizar a página de vendas. Por que você tem que analisar a página de vendas? Porque em alguns casos a página de vendas não está bem otimizada. A página de vendas não é boa, para falar a verdade. O produto pode ser muito bom, mas a página de vendas pode estar ruim. E o que você tem que fazer com relação a isso? Fazer uma análise dessa página de vendas. E você tem duas opções, que é ou você cria uma página de vendas secundária, ou seja, uma página de vendas própria para vender aquele produto como afiliado, ou você troca de produto. Vai de analisar como essa solução vai ser para a sua audiência. Se essa vai ser uma solução realmente bem específica, em que ela seria a melhor opção para ajudar a sua persona, a sua audiência, então não vale a pena trocar. Agora, se existe alguma opção com o mesmo nível, aí talvez seja a melhor opção você trocar de produto, porque ela não tem uma página de vendas condizente com a sua persona, não tem uma página de vendas que vá converter bem. A quinta coisa que você precisa para criar uma oferta irresistível é usar gatilhos mentais. Há diversos gatilhos mentais, mas eu vou me concentrar aqui nos dois principais gatilhos mentais pelo qual você precisa para criar uma oferta irresistível, que é o gatilho mental da escassez. E o que é esse gatilho mental? É você determinar, você colocar uma data limite, por exemplo, para oferecer um bônus. Você gerar uma escassez com relação ao infoproduto que você está promovendo. O segundo gatilho mental que você tem que gerar para criar uma oferta irresistível é gerar autoridade. E autoridade você gera através de um relacionamento com a sua persona. Esse relacionamento pode ser feito por diversas ferramentas, pode ser pelo YouTube, por uma fanpage, por um blog, ou pelo Twitter, ou por e-mail marketing. Qualquer outro tipo de ferramenta você pode utilizar para fazer esse relacionamento. Você tem que entender que o importante é que você faça esse relacionamento para você conseguir gerar uma autoridade para com a sua persona. É essa publicação de conteúdos que vai gerar uma certa autoridade para você e, de certa forma, também uma credibilidade. A sexta coisa nós já falamos, que você precisa para criar uma oferta irresistível, é de um bônus. E esse bônus, o ideal seria que fossem 2. Aliás, quanto mais bônus, melhor, mas pelo menos 2. Um bônus que tenha sido criado por você e outro bônus, se possível, criado pelo infoprodutor, pelo dono do produto. Com esses 2 bônus, ou seja, se você quiser criar vários bônus, melhor ainda, mais você vai passar um valor percebido do que o preço pelo qual ele está pagando. Mas você vai valorar, não sei se existe essa palavra, mas mais você vai criar um alto valor nesse produto para com a sua persona. Além do bônus, você precisa oferecer algumas garantias. Algumas garantias já são oferecidas pelo infoprodutor, porém você também pode oferecer uma garantia estendida para com a sua persona, para quem for seu cliente comprar o seu produto pelo qual você promoveu. A sétima coisa que você precisa para criar uma oferta irresistível é ter credibilidade. E como você consegue ter credibilidade para com a sua persona? Primeira coisa para você gerar credibilidade é você ter um relacionamento, que é o primeiro aqui. E como que você faz esse relacionamento? Através de conteúdos. Como eu já havia falado, através do YouTube, uma fanpage, do Twitter, do Pinterest, do Instagram, do e-mail marketing ou qualquer outra ferramenta. O importante é que você dê conteúdos
que inspirem, dê conteúdos que agreguem valor, dê conteúdos que ajudem as pessoas a resolver o problema delas, de acordo, é claro, com o seu nicho. A segunda coisa que você precisa para gerar uma credibilidade é publicar os conteúdos com consistência. Essa consistência significa publicar. Não estou querendo dizer que você deve publicar diariamente, mas você deve publicar constantemente. O ideal é que você programe, faça um planejamento de divulgação desses conteúdos, seja um post no blog, seja um vídeo no YouTube, seja uma postagem numa fanpage, qualquer coisa. A terceira coisa que você precisa para gerar credibilidade é ser familiar, se tornar familiar. E algumas coisas tornam familiar você, no caso, você que está produzindo conteúdo para com a sua persona. Algumas coisas são naturalidade. O que eu quero dizer com naturalidade? É você ser o mais humano possível. É melhor você criar, por exemplo, um vídeo de sendo você mesmo, sendo o mais natural possível, do que você criar um vídeo, por mais que seja um conteúdo muito bom, mas de uma forma forçada, uma forma em que não seja você mesmo. Na maioria das vezes isso acontece e as pessoas acabam sentindo. Isso não gera um certo vínculo com o vídeo ou com um post num blog. É claro que o vídeo ele é mais percebido, mas o blog também, através das palavras escritas, você também consegue perceber algumas coisas que não são naturais, ou seja, você não gera uma naturalidade para com a sua persona. A segunda coisa que você precisa, aliás, a segunda coisa para você conseguir se tornar familiar é ser sincero. Você sempre ser sincero, por mais que doa, por mais que a verdade doa, por mais que você não agrade a todos a sua audiência, a todo o seu público-alvo. A terceira coisa que você precisa fazer para se tornar familiar é trazer resultados realmente para a sua persona. Isso é fundamental. Você trazer resultados para a sua persona é fundamental. Aquilo que você precisa se focar é trazer resultados. Quanto mais você trouxer resultados, mais você vai subir de nível. Ou seja, mais você vai ser um afiliado que vende, ou se você for um infoprodutor, mais você vai vender. Porque é a quantidade de resultados que você traz que define o nível em que você vai estar. E a última coisa, a oitava coisa que você precisa é fazer uma entrevista com o infoprodutor, do produto que você está promovendo como afiliado. Essa entrevista pode ser através do Hangout ou através do Skype, e ela tem a função de dar um conteúdo bom e você, de certa forma, no final, criar uma oferta, dar um bônus, dar as suas garantias, usar alguns gatilhos mentais nessa seu vídeo de entrevista, gerar uma familiaridade de você para com o infoprodutor, aumentando também a sua credibilidade, trazer a audiência desse infoprodutor também para você. Então são inúmeras as vantagens em você tentar ou trazer esse resultado, conseguir fazer uma entrevista com o produtor do produto que você está promovendo. Então, esses são os 8 passos em que você precisa para criar uma oferta irresistível para vender como afiliado. Então era isso que eu queria falar por hoje. Fica na paz, um forte abraço, Thiago Ribeiro.